trilha do letramento matemático, resolução de problemas e o campo aditivo. Vamos retomar as teorias dos campos conceituais. Definição de uma situação-problema é toda situação onde há necessidade de mobilizar recursos para solucioná-la. Como diz o professor Ivan Cruz Rodrigues, tem que existir um desafio para ser considerado um problema, e o aluno precisa estar envolvido na busca da solução daquele problema. Quem é Gérard Vergniaud? É um matemático, filósofo e psicólogo, compôs o segundo conjunto de pesquisadores doutorados por Jean Piaget. É um professor emérito do Centro Nacional de Pesquisa Científica em Paris. Preocupado com as dificuldades que as crianças tinham no aprendizado de matemática, o pesquisador procurou conhecer os procedimentos mais utilizados por ela dentro e fora da escola e descobriu que ela já lida com situações que envolvem ganhar, perder, tirar, acrescentar, juntar e comparar. E assim ele formulou ideias dos campos conceituais. O que sua teoria propõe? Aprender progressivamente conceitos através de um conjunto variado de problemas, conteúdos de estruturas que exigem variedade de conceitos, procedimentos e relações. Ou seja, é necessário que o problema não tenha sempre a mesma estrutura, para que o aluno amplie seu olhar em relação à linguagem matemática, à interpretação dessa situação, e o aluno tem variados caminhos para chegar na solução, assim como registrar esse percurso. O que afirma a teoria dos campos conceituais? Muitos alunos não conseguem resolver problemas simples. E é isso que acontece com os nossos alunos, que eles também têm muita dificuldade na interpretação. Qual a relação entre a teoria e a matemática? Vergniaud concebeu as estruturas aditivas e multiplicativas para o aprendizado das operações matemáticas elementares. Hoje trabalhamos com campo aditivo e multiplicativo e sabemos que são operações inversas e que auxiliam nos procedimentos dos alunos, quando resolvem as situações e problemas que propomos para eles. Portanto, a teoria dos campos conceituais tem de estabelecer uma situação que as crianças podem ser confrontadas e nós, educadores, temos que criar essas situações em sala de aula. Nós temos que desenvolver as formas de organização da atividade nessas situações. Vamos olhar hoje para a teoria do campo aditivo, que estimula o aluno a pensar na complexidade da adição e subtração, entendê-las como operações complementares, ou seja, irmãs gêmeas, sendo possível resolver o mesmo problema usando uma ou outra, porque há vários caminhos que levam à resolução do mesmo. Vergniaud divide o campo aditivo em 5 classes. Transformações, que podem ser positivas e negativas, que é a alteração do estado inicial por meio de uma situação, que interfere no resultado final. Se ela for positiva, a ideia é acrescentar, como nesse exemplo. Marina tinha 20 figurinhas e ganhou 15 num jogo. Quantas figurinhas ela tem agora? Se ela for negativa, a ideia de tirar é de relacionar o ato inicial com o ato de perder algo, como neste exemplo. Pedro tinha 37 bolinhas e perdeu 12. Quantas bolinhas ele tem? Temos a combinação de medidas, que é a junção de conjunto com quantidades pré-estabelecidas. A ideia aqui é de juntar, como nesse exemplo, numa classe há 15 meninos e 13 meninas. Quantas crianças há ao todo? Temos a comparação, que é o confronto de duas quantidades para achar as diferenças. Aqui a ideia é de comparar. Paulo tem 13 carrinhos e Carlos tem 7 a mais que ele. Quantos carrinhos tem Carlos? Que é uma ideia muito difícil para os nossos alunos, quanto a mais e quanto a menos. Composição de transformações é alterações sucessivas do estado inicial. Aqui a ideia é acrescentar, acrescentar, tirar, tirar, acrescentar, tirar ou vice-versa, tirar e acrescentar. Como nesse exemplo, no início do jogo, Flávia tinha 42 pontos, ela ganhou 10 pontos e em seguida mais 25. O que aconteceu com seus pontos no final? Aqui a ideia é de acrescentar, acrescentar. E por fim, temos os estados relativos, que é a transformação de um estado relativo em outro estado relativo, porém não é tratado nas séries iniciais. Agora vamos analisar o ensino tradicional versus a teoria dos campos conceituais. O enunciado. A incógnita está sempre no final do enunciado. Já nos campos conceituais, a incógnita pode estar em qualquer parte do enunciado, pode ser no começo, no meio ou no fim. Palavras-chave.
Antigamente, os problemas já vinham com palavras como ganhar e perder e davam a certeza para o aluno qual operação ele deveria realizar. Antigamente se falava na conta de mais, de menos, não se trabalhava nem com a linguagem matemática. Os campos conceituais não se estimula o uso. Eles precisam analisar os dados dos problemas para decidir qual é a melhor estratégia a ser utilizada. Como o aluno pensa no tradicional, para chegar ao resultado é preciso saber qual operação usar. Ou era soma ou subtração, não tinha outra. Já nos campos conceituais, temos várias possibilidades de chegar no valor final. O aluno ele tem mais autonomia e o pensamento fica menos engessado. Resolução. Está diretamente ligado à operação proposta no enunciado. Os alunos já eram direcionados ao que era para ser realizado. Já com essa nova teoria, ela está atrelada à análise das informações, a analisar os dados e a criação de procedimentos próprios, das estratégias pessoais. Interação com o aluno. Cabe ao professor validar ou não a resposta encontrada, ou era certo ou era errado. Já com a nova teoria, o professor propõe discussões em grupo com a socialização de estratégias e o aluno tem recursos para justificar seus procedimentos. Antigamente, o registro era uma conta armada e atualmente o percurso do raciocínio ele é valorizado, seja ele feito com contas parciais, armadas ou não, desenhos de pauzinho ou outras estratégias. Esse percurso é valorizado e através dele é que o professor realiza intervenções pontuais para o aluno avançar em seus conhecimentos. Percebemos que antigamente eram problemas de forma engessada e o primeiro ensinava-se a adição e somente depois a subtração. Hoje, nossos alunos podem resolver o mesmo problema com adição e subtração e ambos podem estar certos. Na prática, precisamos apresentar na sala de aula variadas situações para que eles possam ampliar suas ideias sobre eles. Estão trabalhando com a comparação. E são situações que já estão configuradas e que se propõe uma comparação. Envolve questões: quem tem mais quanto a mais, quem tem menos quanto a menos, ou seja, a diferença. Esta é uma questão que nossos alunos possuem muita dificuldade de entender no enunciado, que o que propõe é a busca da diferença das grandezas e acabam não conseguindo resolver a situação-problema que é proposta. Trouxemos algumas sugestões que podem auxiliar na sala de aula. A primeira é que a leitura, que é a parte apontada como de maior dificuldade para os alunos, precisamos que você, professor, realize uma leitura atenta e discutida com os alunos. Precisamos fazer questionamento com as informações apresentadas no problema através de boas perguntas que façam o aluno refletir e compreender esse processo. Se necessário, até reler o problema para encontrar as informações. Discutir e questionar o que o problema quer saber. Qual é a pergunta? O que está sendo questionado? O que será necessário para responder essa pergunta? Que são os dados, Selecionar os dados. E refletir com os alunos as ideias apresentadas e o significado dos dados no contexto do problema. Quais são as informações do problema, se elas são suficientes, se existem informações que não precisam ser usadas e o que pode auxiliar também é inserir os dados em tabela também sempre facilita a compreensão. Vamos trazer agora alguns problemas para discutir os procedimentos utilizados na construção das estratégias associadas à ideia de comparação. Como sugere o professor Ivan Cruz Rodrigues, uma estratégia importante para se trabalhar com a situação-problema é trazer em parte. Essa leitura do texto matemático na aula de matemática é fundamental para fazer discussões de termos matemáticos, para ampliar a linguagem matemática e até fazer conexões do que está sendo solicitado. Temos aqui. No final de um jogo, Paulo e Carlos conferiram suas figurinhas. Paulo tinha 20 e Carlos tinha 10 a mais que Paulo. Aqui ainda não temos um problema, mas podemos discutir com o aluno sobre o texto. A segunda dica são as boas perguntas. Na primeira parte do problema, eu poderia estar perguntando: quantas figurinhas tem Paulo? Iria identificar que Paulo tem 20 figurinhas. E Carlos? Eu não sei quantas figurinhas tem Carlos, mas no texto ele me diz que Carlos tinha 10 a mais. Terá mais ou menos que Paulo. E eu consigo identificar aqui, na primeira parte do texto, que ele tem mais. Sempre solicitar justificativas à turma, para perceber como elas estão pensando. Lembrando que sempre que houver dúvida dos alunos, eu volto ao texto para entender o enunciado. Outra boa estratégia que pode
Se utilizar neste momento é a utilização de desenhos para os alunos menores ou tabelas que irão facilitar a compreensão desta leitura. Posso ir colocando os dados que vou descobrindo nela. Aqui percebo que a incógnita está no meio. Depois de entender a primeira parte do texto, eu posso trazer a pergunta: quantas eram as figurinhas de Carlos? E continuo com as boas perguntas, questionando os alunos. Como chegar à quantidade de figurinhas de Carlos? Aqui a criança terá que pensar na estratégia que irá utilizar para chegar ao resultado, que pode ser por estratégias pessoais, com desenhos, esquemas ou mesmo pela técnica operatória. Explorar, junto aos estudantes, diferentes formas de pensar e chegar ao resultado. Socializar cada resolução. Pedir que expliquem como eles pensaram. É fundamental o procedimento de validação na sala de aula e garantir socializar a possibilidade de diferentes estratégias. Cada aluno vai avaliar qual é a melhor para ele. A melhor estratégia para que eu resolva um problema pode ser uma e outra para você, professor. O mesmo acontece com os alunos. Nós não podemos eleger uma como a melhor. Como disse Célia Carolino, a socialização de estratégia ajuda a criança a perceber diferentes formas de encontrar a solução e permite que elas façam as escolhas dos procedimentos mais práticos e econômicos. Paulo e Carlos contaram suas figurinhas. Paulo tinha 20 e Carlos tinha 7. Quantas figurinhas Carlos deverá ganhar para ficar com a mesma quantidade de Paulo? Vocês poderão utilizar a mesma estratégia de leitura, utilizar a tabela e as boas perguntas. Percebam que aqui a incógnita está no final. E temos a ideia de comparação para conseguir a mesma quantidade de figurinhas. Este é o último problema. Paulo tem 20 figurinhas, Carlos tinha 13 figurinhas menos que Paulo. Quantas figurinhas tem Carlos? Podemos utilizar o mesmo procedimento de leitura, trazer a tabela para a coleta de dados e sempre trazer as boas perguntas. Percebam que aqui a incógnita está no final. Eu trago a ideia de comparação de quem tem menos e para descobrir quanto a menos. Após a resolução de uma comparação entre os problemas anteriores, eles podem gerar também boa sistematização e garantir a compreensão. Então, é muito importante realizar a comparação dos três. E precisamos propor aos alunos essas diferentes situações em que a incógnita mude de lugar. É necessário também dar tempo para os alunos pensarem e priorizar a qualidade em vez da quantidade para que realmente eles possam ampliar seus conhecimentos matemáticos.